Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo nós vamos para o nosso segundo carro dessa série. Nessa série, como os carros são um pouquinho menores, nós vamos pintar dois carros. Eu vou começar aqui fazendo a mistura da tinta. Na última vez, eu usei diluente para diluir a tinta para a gente trabalhar com prata. E como ele ficou um tanto quanto ralo, eu usei o nanquim prata, que eu já usei até algumas vezes para trabalhar. No entanto, dessa vez eu vou fazer um experimento diferente. Eu não vou usar diluente para mexer a tinta, para soltar a tinta. Eu vou usar o nanquim. O nanquim, por ele ser um pouco mais líquido, ele talvez mas também ele é líquido demais para eu passar direto. Ele talvez me dê um bom diluente para eu trabalhar aqui. É um experimento. Eu vou tentar isso e com certeza isso pode dar muito errado. Mas a gente vai ver. Eu acho que eu vou precisar do pincel. Isso foi uma ideia que me deu ontem. E eu queria ver se isso funcionava mesmo. Por quê? Porque, assim, os dois pratas, eles têm tonalidades bem diferentes, o do pote e do nanquim, como vocês podem ver. Eu acho tanto que esse prata aqui, ele tá mais para alumínio do que prata. Mas a gente precisa pintar algumas coisas e aprender outras. Então, vamos começar. Bem, em matéria de cobertura, realmente ela melhora um pouco. Principalmente para passadas mais rápidas. Mas vamos ver, deixa eu tirar um pouquinho aqui.
Pronto. A ideia de usar o nanquim, ele realmente melhora a cobertura para essas passadas um pouco mais curtas, principalmente. Eu vou deixar dessa vez os espelhos retrovisores por último. Por quê? Porque eu vou ter que pintar em preto e no final das contas, eu vou ter que repintar ele depois. Pronto. Ok. Mas aqui deu uma contaminação por algum tipo de fio que eu não sei o que é que foi, mas foi resolvido. Não tanto quanto eu queria, mas suficiente. Alguns eu vou ter que cortar com estilete. Que esse daqui não quer sair de jeito nenhum. Tá. Eu vou precisar do outro pincel. Aí assim, ó, eu tive que jogar um pouco da tinta que eu usei ontem aqui fora. E se eu tivesse usando a minha paleta molhada, isso não teria acontecido. É uma coisa que eu já deveria estar usando há muito tempo. Era essa paleta molhada, mas
Mais uma vez eu estou atrasando o uso dela. Usei algumas vezes, mas muito mais como pote de limpeza do que para o seu uso correto. Como sempre, isso é um problema. Mas acontece. Eita. Hoje a mão não tá boa não, viu? Hoje a mão não está boa. Bem, pronto.
Eita, eu gostaria de pintar escutando alguma música. Hoje deu vontade de fazer isso, mas eu sei. Se eu botar alguma música pra tocar, o YouTube vai abrir aquela coisa de direito autoral. E vamos avaliar que não vai ser um negócio legal. Isso está acontecendo minimamente. Pronto. Parte da frente já foi. Vamos para a parte de trás. Com aquela ideia, não é? Podemos entrar no espelho, mas não sair. Vamos. Vamos lá. Aqui no um pouco demais. Deixa eu passar aqui embaixo para diminuir.
Agora tá tocando. Assim, eu tô em alguns grupos de WhatsApp, mas eu detesto o grupo de WhatsApp. Em todos os sentidos, eu detesto. E eu tô em alguns grupos que principalmente era para ser um grupo de compra e venda de peças de customização. Mas no final das contas, o cara começou a vender as peças tão caros que o pessoal deixou de comprar. O argumento dele foi que, numa conversa comigo, foi que, assim, o preço da resina aumentou e ele não iria baixar a qualidade do produto dele por uma resina mais barata. E eu disse, não, eu concordo com você. Eu falei com ele, eu acho que eu já falei com vocês uma vez sobre isso. Eu disse, não, concordo com você, é o seu trabalho, você bota o preço, mas o pessoal não está comprando porque está caro, e realmente estava. Final das contas, o grupo começou a definhar e quase não tem peças para vender mais. Quase não tem peças mais para vender. Ele bota uma coisa ou outra, tudo mais. Aí agora o grupo virou um grupo de venda. Onde ele e outras pessoas colocam coisas que eles conseguiram à venda e quem tiver interesse compra. Acho assim. Só que entrou em um outro ponto depois que o grupo basicamente se tornou um grupo de rifa. Aí se abriu uma coisa nova e abriu um grupo que ele virou um grupo de rifa. Onde, nesse novo grupo, quer dizer, abrir um novo grupo, né? Nesse novo grupo, ele sai colocando as peças para fazer rifa e para fazer rifas e como é que se diz? E colocar coisas para vender. E vender peças da CKS, que são os Opala. Não tenho interesse nenhum nisso. Mas assim, as picapes que ele colocaram eram do meu interesse e comprei duas. Só duas. De vez em quando ele coloca uma coisa ou outra que é bem interessante, da 2M. Mas não compro porque realmente não é a minha. Apesar que em determinados momentos eles botam para vender muito mais barato do que
do que a gente compra numa AliExpress e uma Shopee da vida. Por isso eu ainda fico lá, porque ainda tem uma chance de aparecer alguma coisa que me agrade. Uma chance muito pequena, mas ainda tem. Então, mas eu detesto ficar essas mandadas de mensagem direto. Porque às vezes eles ficam mandando mensagens incessantemente. E eu detesto rifa. E principalmente porque rifa se tornou um modo do cara arrecadar mais dinheiro do que a determinada miniatura vale. De uma maneira bem simples. Porque vamos avaliar direitinho. Eu tenho uma miniatura que vale R$ 200. Boto a rifa para ser vendida a 10. Normalmente são 50 números. Às vezes é mais de um. Aí vê. Se o cara conseguir vender os 50 números, ele teve R$ 300 de lucro. Tá, vamos colocar, se não foi a 10, foi a 5. Vamos supor, R$ 5 é a rifa. Se ele bota 50 números, 10 números é 50. Eu fiz os cálculos certo? 10 números é 50. Eu tô tentando ver. Cabeça não tá boa hoje não, viu? Eu acho que eu errei no cálculo da outra. Ou é só a concentração na pintura? Ou os dois. Mas voltando, ó, R$ 5. 10 números é 50. Eu errei o cálculo da outra. Aí 10 números é 50. 20 números é 100. Veja só. 30 números é 150. 40 números é 200. Se a miniatura for 200, ó, já bateu. 50 números é R$ 250. Ou seja, se ele conseguiu vender tudo, ele teve um lucro de 50. A ideia sempre é ter lucro. Isso não vejo problema nenhum nisso. Só que isso teve um tempo que isso estava desempregado na área do colecionismo. Tudo era rifa. Absolutamente tudo era rifa. Aí voltando. Aí voltando ao cálculo certo agora, né?
Aí se a gente está trabalhando com essa ideia de cada número a R$ 10, 10 números é 100. Tava certo, R$ 500 mesmo. 20 números é 200. Olha, o cara já cobriu. 30 números, 300. 40 números, 400. 50 números, 500. Então o cara já tirou um lucro de R$ 300 em cima de uma miniatura que ele quer vender. Então assim, teve uma época que isso rifa estourou. E o foda era, o cara fazia a rifa e ainda tu tinha que pagar o frete para entregar. Ah, mas sempre dizia não, pô, mas é barato. Pô, o cara já tá rifando, tu ia pegar, se tu pegar uma rifa dessa e ganhar, tu não tá perdendo nada, só tá tendo lucro. Verdade, se você ganhar, se... Mas aí, tu tem que ganhar pra minimamente aquele número que tu pegou sorteado fazer alguma diferença. De resto, ficava mesma coisa o tempo todo. Mas assim, ó, eu não gosto de entrar, vamos colocar assim, em práticas enganosas. Por mais que o pessoal fale, ah não, mas a rifa é só um sorteio. É um sorteio que tu tá pagando e o cara quer lucrar 300% em cima do 200, 300% em cima desse sorteio. Não, eu faço. Faço mesmo. Mas de vez em quando o pessoal posta um negócio bem legal lá. Quanto tempo? 35 minutos. Pronto. As partes metálicas de alumínio, elas já foram pintadas todas. Vamos colocar isso de lado, que eu fiz muita tinta de novo. Eu tenho que começar a mensurar melhor o que eu vou usar. Eu vou colocar 2 gotas de branco. Vou pegar o nanquim branco. Também. Eu vou colocar só uma gotinha. Pronto. Vamos fazer a mistura. Eu tenho mais 14 minutos. E
a gente vai fazer as partes brancas do carro para fazer a cobertura do verniz vitral. Pronto. Pronto. O branco não vou mexer mais. Tá bom. Bem, é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo agora, porque no próximo vídeo eu só vou botar a camada preta e passar o verniz vitral. Então, eu gostaria de agradecer a todos, dizer muito obrigado e espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau.